Olá, bom dia! Começa agora o Jornal Terra Viva, primeira edição. Veja o que é destaque no agronegócio, no Brasil e no mundo. Brasil assume hoje presidência temporária do Mercosul. Entre as prioridades do mandato estão a negociação de novos acordos e a reestruturação institucional do bloco. Licenciamento ambiental e reforma tributária estão entre os temas que ficarão para ser tratados pelo Congresso Nacional depois do recesso parlamentar. Economista Gustavo Montezano assume presidência do BNDES e diz que banco vai ajudar na recuperação do Estado e nos processos de privatização. Austrália, Brasil e Guatemala apoiam a investigação da OMC sobre subsídios da Índia à produção de açúcar. Saúde animal. O médico veterinário Marcos Rezende fala sobre a febre do leite, doença que atinge as vacas logo após a primeira mamada ou depois da primeira ordenha. Essas e outras notícias agora no Jornal Terra Viva, primeira edição. O presidente Jair Bolsonaro participa hoje em Santa Fé, na Argentina, da cúpula de chefes de Estado do Mercosul. No evento, o Brasil vai assumir o comando rotativo do bloco econômico, que conta também com Argentina, Paraguai e Uruguai. Segundo o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, entre as prioridades do mandato, que terá duração de 6 meses, além das negociações de novos acordos, está também a reestruturação institucional do bloco para economizar recursos e aumentar a produtividade. Essa reforma institucional, o Mercosul tem fóruns demais, tem vários fóruns, reuniões que já não funcionam, que não se convocam, que não tem muita produtividade. Vamos tentar continuar cortando essas partes aí do Mercosul que não estão funcionando, esses fóruns que não estão funcionando. Isso também com economia de recursos aí, usar mais videoconferência, por exemplo, isso é o que tem em andamento, e menos reunião presencial, isso economiza recursos, né? E continuar, se tudo der certo, terminar agora na nossa presidência a reforma da tarifa externa comum, com uma reestruturação aí para promover mais competitividade. O novo presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Gustavo Montezano, tomou posse em cerimônia no Palácio do Planalto. Durante o discurso, ele falou sobre as metas que terá pela frente e disse que o banco vai ajudar na recuperação do Estado e nos processos de privatização. Montezano também afirmou que o BNDES será menos banco e mais desenvolvimento. O BNDES tem e será uma peça fundamental na recuperação desse Estado. O banco vai atuar com uma filosofia sustentável. O foco do banco não será o lucro. Naturalmente, o banco tem que gerar recursos para cobrir suas despesas, para fazer honra às suas operações, sem depender do Estado. Idealmente, dependendo do mínimo possível. Mas sustentabilidade financeira e não lucro. Esse é o principal norte. O BNDES até o final do ano será menos banco e mais desenvolvimento. Na teoria, o Congresso Nacional funcionaria até hoje, mas alguns deputados e senadores anteciparam as férias de 15 dias e desde sexta-feira estão nos estados de origem. Os trabalhos só voltam em agosto e a meta é finalizar a votação da reforma da Previdência. Mas outros temas também estão em pauta, como o andamento da reforma tributária e o licenciamento ambiental. Para o segundo semestre legislativo, será a vez de os senadores votarem a reforma da Previdência e, além dela, haverá outros assuntos em pauta. A medida provisória que trata do cadastro ambiental rural com inscrição permanente estará entre as prioridades dos deputados e senadores a partir de agosto, tão logo retornem do recesso do Legislativo. Precisamos incluir dentro deste tema a questão da prorrogação do PRA. Estamos fechando questão para que somente esses dois temas sejam tratados dentro dessa medida provisória. Nós temos a questão do licenciamento ambiental, que não é uma pauta só do agro, é uma pauta de todos os setores. A questão da demarcação de terras indígenas, já que é um tema que se arrasta há muito tempo, nós tivemos a CPI e é preciso definir exatamente que o INCRA seja o órgão que continue cuidando do território brasileiro. É importante também, em relação às empresas estrangeiras poder ou não investir no Brasil, se investir
também não abrir mão da soberania nacional e a segurança jurídica. Nosso papel nesse momento é aprovar a Previdência. Nós, no Parlamento, vamos criar um ambiente a partir da política para que a economia possa ter esse alinhamento e as coisas possam, enfim, começarem a acontecer pelo bem do Brasil, pelo bem de todos. Não tem muita coisa do agro que vai ficar para o segundo semestre. Aliás, esta é uma cultura que nós temos que sublimar definitivamente. A política brasileira precisa ter prazo de entrega. Nós temos que trabalhar em temas novos, como é comunicação e imagem do agro no cenário internacional, como nós vamos comunicar o que é fato e fake no internacional, como nós vamos fazer a comunicação e imagem do agro para os consumidores internos, inverter esta mão que a agricultura começa na mesa do consumidor e vai para a roça e não da roça para a mesa. Tá? Esses temas todos são riquíssimos. É preciso começar a discutir conectividade. Como é que não fazer um sistema de conectividade do Brasil que se tenha um mínimo de sustentabilidade cruzada? Com as áreas mais longínquas, mais distantes, menos desenvolvidas, terão acesso à internet. O PIB, Produto Interno Bruto do Agronegócio, registrou leve crescimento de 0,04% em abril deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado, mas apresentou recuo no acumulado de janeiro a abril. Os dados foram divulgados pela CNA e pelo CPEA. O resultado é um reflexo da alta de quase 20% nos preços dos fertilizantes e corretivos de solo e pela elevação de 11% no valor das rações para animais. Como consequência, o segmento de insumos teve um crescimento de 1,64% no mês de abril e 5,26% no acumulado de janeiro a abril. Por outro lado, quando levados em conta os 4 primeiros meses do ano, o PIB do agronegócio recuou 0,05% em comparação a 2018. Já a agroindústria registrou alta de 0,29% em abril e de 0,34% no quadrimestre. Na agricultura, a alta dos custos ocasionou queda de 0,33% em abril e 0,47% no acumulado de 4 meses. Cenário diferente da pecuária, que teve variação positiva mensal de 1,07% e de 1,11% no quadrimestre. E veja a seguir a previsão do tempo para todo o país. Temperaturas despencam em algumas regiões, o que aumenta o risco de geadas. E ainda, saúde animal. O médico veterinário Marcos Rezende fala sobre a febre do leite, doença que atinge as vacas logo após a primeira mamada ou depois da primeira ordenha. Os detalhes daqui a pouco aqui no Jornal Terra Viva, primeira edição. O dólar fechou em alta de 0,4% e começa o dia cotado a R$ 3,77. A Bovespa se manteve estável, fechando o pregão aos 103.775 pontos. A cotação da soja negociada na Bolsa de Chicago fechou em queda de 1,5% a $8,94 o bushel. No mercado físico, queda nas 3 praças pesquisadas. Agritendências. Os preços das principais commodities agrícolas despencaram nas bolsas internacionais. Confira a análise de Silmar Miller. Olá, Daiane, bom dia. O assunto de hoje são os mercados de commodities que despencaram nesta terça-feira. Os mercados de commodities têm uma característica especial de alta volatilidade, tanto maior quando se trata de commodities agrícolas, fruto de uma indústria a céu aberto que inclui um componente adicional, o clima. Seus preços podem mudar rapidamente de rumo a depender de uma simples notícia nova. A terça-feira foi pródiga em exemplos disso. Os preços das principais commodities agrícolas de interesse do Brasil despencaram nas bolsas internacionais nesta terça, basicamente em razão de uma inversão rápida de condições climáticas. Soja, milho e algodão com melhora do clima nas regiões produtoras dos Estados Unidos. Açúcar e, sobretudo, café com o clima mais ameno aqui no Brasil, depois das geadas da semana anterior. Mas essa terça-feira juntou um outro tipo de clima a mexer com os mercados, o clima geopolítico global, com 2 componentes aparentemente antagônicos, mas com o poder até de aprofundar as quedas das commodities em geral, incluindo as agrícolas. De um lado, os preços do petróleo despencando no dia, com perdas superiores a 3%, depois que o presidente Donald Trump, numa virada surpreendente, revelou que está disposto a abrir negociações com o Irã em busca de um acordo sobre o seu programa nuclear
e que pode levar ao levantamento das sanções contra o país do Oriente Médio. Isso significa potencial de um maior fluxo de petróleo no mercado global. De outro lado, o mesmo Trump diz que pode ampliar as tarifas contra importações de produtos chineses, agravando a guerra comercial entre os dois países. E isso tende a enfraquecer ainda mais os mercados de commodities em geral, aprofundando o que já vinha acontecendo. É importante, por isso, ficar de olho nos mercados nessa quarta-feira. No caso das commodities agrícolas, caso ambas as viradas se concretizem, poderemos ter alguma surpresa, no mínimo com ainda mais volatilidade nos preços em geral. E a temperatura caiu hoje cedo, principalmente nas regiões da Serra Gaúcha e Catarinense, provocando riscos de geada. Chuvas devem ocorrer somente na parte litorânea do norte, nordeste, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Os detalhes agora com a meteorologista Amanda Souza. Quarta-feira de tempo firme em grande parte do Brasil. Após o afastamento da frente fria em direção ao oceano, uma massa de ar mais seco volta a atuar em grande parte do Brasil central e esta quarta-feira será marcada por sol entre poucas nuvens. Ainda chove, principalmente em áreas mais costeiras entre Rio de Janeiro, Espírito Santo, também aqui no litoral leste do Nordeste, por conta do avanço desta frente fria e também por conta dos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa. Tem pancadas de chuva também em grande parte da região norte do Brasil por conta das instabilidades tropicais. Mas o destaque desta quarta-feira é mesmo a queda acentuada na temperatura. O dia até amanheceu bastante gelado, teve a possibilidade de geada em pontos mais altos, principalmente da Serra Gaúcha e da Serra Catarinense. Agora, no período da tarde desta quarta-feira, a máxima já não passa dos 15 graus em Curitiba, 18 graus na capital paulista, 24 graus em Belo Horizonte. Mas olha só, nessas áreas mais ao norte do Brasil, ainda tem sim temperaturas bastante elevadas, calor intenso, máximas que devem passar facilmente dos 35 graus. Para esses próximos dias, não tem possibilidade de chuva em grande parte do território brasileiro e o destaque continua sendo as temperaturas amenas. Ainda tem a possibilidade de geada, principalmente em áreas da região sul do Brasil, mas comparada ao último evento extremo de geada, onde provocou geada em várias áreas produtoras, esse frio é menos intenso e menos abrangente. Amanhã a gente volta com mais previsão do tempo. E veja daqui a pouco, saúde animal e mais, Austrália, Brasil e Guatemala apoiam a investigação da OMC sobre subsídios da Índia à produção de açúcar. E também, produtores rurais e lideranças do setor produtivo rebatem críticas. Novos dados oficiais mostram que o agricultor brasileiro protege o meio ambiente. Os detalhes em instantes aqui no Jornal Terra Viva, primeira edição. A cotação do milho negociada na Bolsa de Chicago fechou em queda de 1,3% a 4 dólares e 41 centes. Na Bolsa de Valores B3, a cotação fechou em alta de 0,2% a R$ 37,70. No mercado físico, estabilidade nas praças pesquisadas. A cotação da arroba do boi no mercado físico fechou em queda de 0,3% no Noroeste Paulista. Os países membros da Global Sugar Alliance, Aliança Global do Açúcar, apoiam a abertura de um painel na Organização Mundial do Comércio, OMC, para investigar os subsídios dados pela Índia ao setor do açúcar. Liderados pela Austrália, Brasil e Guatemala, os países membros da Global Sugar Alliance cobram da Índia uma prestação de contas sobre as políticas que distorcem o comércio internacional da commodity. A situação vem ganhando proporções preocupantes desde 2018, quando Austrália e Brasil denunciaram as práticas indianas. As frutas de maior consumo na mesa dos brasileiros, como banana, laranja, melancia e maçã, apresentaram preços mais em conta no mês de junho nas principais centrais de abastecimento do país. É o que mostra o 7º Boletim Prohorte, divulgado pela Conab. O tempo frio e a chegada das férias reduziram a demanda por estas frutas, afetando os preços. No caso da laranja, pelo segundo mês consecutivo, houve queda de 2 dígitos em todas as ceasas. Destaque para os valores praticados em Vitória, no Espírito Santo, que caíram mais de 20%. E em Fortaleza, no Ceará, 18% de queda.
Com o início da super safra no cinturão citrícola, a colheita de diversas variantes da laranja está aquecida. Além disso, a demanda pela fruta no varejo permaneceu limitada devido ao clima ameno e à concorrência com outras frutas, como a mexerica poncã. Produtores rurais e lideranças do setor rebateram as críticas relacionadas aos agricultores sobre a preservação do meio ambiente no Brasil. Durante um seminário sobre sustentabilidade da soja em Tocantins, foram apresentados dados oficiais que reforçam o compromisso ambiental do setor. Segundo dados do Grupo de Gestão Territorial Estratégica da Embrapa, os produtores rurais brasileiros preservam mais de 219 milhões de hectares de suas propriedades. 66% é dedicado a áreas de preservação e proteção de vegetação nativa, terras devolutas e imóveis não cadastrados. Desta parcela, 30% são referentes a pastagens nativas, pastagens plantadas, lavouras e florestas plantadas. Outros 3,5% estão ligados à infraestrutura. E quarta-feira é dia de falar sobre saúde animal. Febre do leite, febre titular, tremura, síndrome da vaca caída são alguns dos nomes pelo qual essa doença é conhecida. Trata-se de um desequilíbrio metabólico que envolve minerais como cálcio, fósforo, magnésio e potássio. E que, embora pareça complexo e letal para as vacas, é de fácil tratamento e prevenção. E para entender um pouco mais sobre essa doença, eu converso agora por telefone com o médico veterinário Marcos Rezende. Olá, bom dia, Marcos. A internet não colaborou hoje, né? Hoje não, Daiane. Bom dia, Daiane. Bom dia aos amigos do canal Terra Viva. Bom dia, Marcos. Essa aí, né, todas essas doenças que eu falei se tratam de uma doença só. É a tal também da eclâmpsia que muitos produtores falam no campo? Sim, Daiane, sim. É um nome que nós técnicos evitamos usar, né? Porque tem é uma outra doença, na verdade, nos seres humanos, mas é a mesma eclâmpsia aqui dos bovinos. O que ele tem que, o produtor ele confunde, ele usa esse nome para identificar a febre do leite, a febre vitular, essa doença que é causada por um desequilíbrio de cálcio no organismo do animal. E que é simples, como você disse, mas pode matar. Tá certo, Marcos. A gente vai falar só febre do leite, então, para ficar mais fácil, tá bom? Combinado. E explica pra gente como que o produtor, né, pode identificar o animal que tá com essa doença, né? Como que é feito o diagnóstico? Daí era mais comum no gado leiteiro, mas pode acontecer também no gado de corte, as vacas de maior produção de leite. Bom, pré-parto, o produtor vai observar uma vaca, ela prestes a parir, faltando 1 ou 2 dias antes de parir, ou logo depois do parto, que o animal é ordenhado pela primeira vez ou é submetido à primeira mamada, o animal começa a ter tremores musculares bastante grandes e a vaca acaba deitando. Ela se deita e, por conta dos tremores, ela não consegue se levantar. Esse é um sinal clássico da febre vitular, da febre do leite. Certo, Marcos. E explica melhor pra gente, né, por que isso acontece? Você falou que é após o parto. Pode acontecer em outras fases da vida do animal também? Pode, Daiane. O principal momento que acontece essa doença é de 24 a 72 horas, 24 horas antes do parto a 72 horas depois do parto. Mas já pode acontecer durante toda a lactação da vaca. E ela acontece por causa de uma carência de cálcio que o animal tem, Daiane. Os produtores, eles erroneamente, eles dão uma alimentação rica em cálcio no pré-parto, aí a glândula que capta o cálcio dos ossos, ela fica preguiçosa, assim a gente diz. E aí, quando a vaca precisa do cálcio, essa glândula não tá funcionando. Então, o produtor precisa ficar atento com essa questão. E como que é feito, né, deve ser feito aí o tratamento dessa doença? Daiane, o tratamento é com cálcio na veia do animal. Cálcio e soro, chama o veterinário, né? Faz cálcio e soro lentamente na veia do animal. É quase que mágica. Feito corretamente, a vaca levanta e vai se alimentar, Daiane. Agora, Marcos, né, para muitos produtores é melhor prevenir, né, do que ter que tratar a doença depois. Como que deve ser feita a prevenção? Quais as dicas que você dá para o pecuarista? Daiane, a prevenção, o produtor de leite, ele tem que fazer a prevenção da hipocalcemia, né? O nome técnico é hipocalcemia puerperal, a febre do leite, né? Ele precisa fazer o que nós chamamos de dieta pré-parto. Essa é uma dieta que ela é equilibrada, ela é mais pobre em cálcio, e aí ela obriga o organismo do animal, que é uma glândula que existe, né, a estar ativa e captar o cálcio dos ossos.
E quando a vaca precisar disso, ela já estará ativa. Então, é preciso fazer uma dieta pré-parto bem feita, viu, Daiane? Feito isso, o produtor zero problema de febre de leite. Perfeito, Marcos. Muito obrigada pela sua participação, pelas informações. Até quarta-feira que vem. Até lá, Daiane. Quem sabe com boa internet. Tomara. E o Jornal Terra Viva, primeira edição, termina aqui. Você pode rever todo o nosso conteúdo no site tvterraviva.com.br ou no novo aplicativo do canal disponível no Google Play. Você fica agora com o Bem da Terra. Às 11h30 tem Dia a Dia Rural. Um excelente dia para você e até amanhã.